E aí, pessoal? Vamos lá para a gente continuar a nossa conversa sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e a visão do STJ sobre o assunto? Nós estávamos falando, então, da primeira hipótese de cabimento do agravo de instrumento, prevista no artigo 1015, inciso 1º do CPC, que determina que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória, seja tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, seja tutela de evidência. E falamos aí também da importância, nesses casos, do inciso 1º, do requerimento ou do efeito suspensivo ou do efeito ativo, a chamada tutela antecipada recursal, prevista lá no artigo 1019, inciso 1º do CPC. O STJ, em relação ao artigo 1015, inciso 1º, já teve a oportunidade de se manifestar, dizendo ser cabível o agravo de instrumento contra a decisão de busca e apreensão em casos de transferência de guarda, de ações, né, que discutem aí a transferência de guarda. Falando agora do inciso 2º do artigo 1015 do CPC, ele fala que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias de mérito. Bom, pessoal, como é que nós temos decisões interlocutórias de mérito? Decisões interlocutórias que apreciam, né, o mérito, ou seja, um dos pedidos ou parcela dele. Nós vamos ter essas hipóteses de decisão interlocutória de mérito, por exemplo, no caso da improcedência liminar parcial do pedido. O artigo 332 do CPC, ele fala da improcedência liminar do pedido, que vai acontecer nas hipóteses em que, não havendo necessidade de ingressar na fase instrutória, o juiz julga improcedente o pedido do autor antes mesmo de citar o réu. Isso pode acontecer nas hipóteses em que o pedido do autor afronta um dos precedentes obrigatórios previstos ali no artigo 332 do CPC, ou quando o juiz reconhece de ofício a prescrição ou a decadência, por exemplo. Se a improcedência liminar for parcial do pedido, ou seja, ela disser respeito a apenas um dos pedidos ou parcela de um dos pedidos formulados pelo autor na inicial, nesse caso, como essa decisão não põe fim ao procedimento em primeira instância, nós estaremos diante de uma decisão interlocutória de mérito, sujeita a recurso de agravo de instrumento. Isso também vai acontecer nas hipóteses de julgamento antecipado parcial do mérito, previsto lá no artigo 356 do CPC. Você tem essa possibilidade do juiz julgar parte do mérito na fase de saneamento do processo quando um dos pedidos ou parcela deles mostrar-se incontroverso, ou em relação a um dos pedidos ou parcela deles, não houver necessidade de produção de outras provas, além das provas documentais, né, já anexadas pelo autor na petição inicial, pelo réu na contestação. Em situações como essa, o juiz julga aquele pedido ou a parcela daquele pedido que está em condição de ser julgada e o procedimento segue para a fase instrutória, a produção de provas e depois a aprovação de sentença em relação ao outro pedido ou parcela daquele pedido que não foi apreciada ali no julgamento antecipado parcial do mérito. Então, nestas situações, nós temos decisão interlocutória de mérito. E, diante de uma decisão interlocutória de mérito, o recurso cabível será o agravo de instrumento. O STJ, apreciando aí essa hipótese do artigo 1015, inciso 2º do CPC, já decidiu, por exemplo, que vai caber agravo de instrumento quando a decisão interlocutória versar sobre o acolhimento ou a rejeição de prescrição ou decadência, na hipótese lá do artigo 487, inciso 2º do CPC. Desde claramente, né, gente, nós estejamos diante de uma hipótese de decisão interlocutória, que venha a acolher ou rejeitar a alegação de prescrição ou decadência. Também o STJ, analisando aí o inciso 2º do artigo 1015, ele já teve a oportunidade de falar que cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre o enquadramento fático normativo, seria hipótese de aplicação do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, ou do Código Civil, em relação à questão do prazo prescricional. Exatamente por quê? Né? Porque eu preciso saber se o prazo de prescrição vai seguir o Código de Defesa do Consumidor ou se vai seguir aí o Código Civil. Então, esse enquadramento fático normativo, se aquela relação discutida naquela demanda, ela se enquadra no CDC ou se enquadra no Código Civil, quando isso for relevante para a determinação, por exemplo, do prazo de prescrição, essa hipótese de cabimento também
estaria dizendo respeito aí ao mérito da demanda e, sendo uma decisão interlocutória, estaria sujeita ao recurso de agravo de instrumento. Nesse mesmo sentido, também o STJ ele já decidiu que cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre a data da separação de fato de um casal, porque isso diz respeito à parte do mérito do processo, né? Isso vai auxiliar ali na definição do objeto do litígio, na questão sobre o momento da partilha de bens, da determinação da partilha de bens. Então, em situações como essa, a data da separação de fato é uma decisão interlocutória, mas uma decisão interlocutória de mérito, que realmente diz respeito à parte do mérito do processo, né? E essa data, a definição dessa data, ela é relevante para você entender o objeto do litígio, para você verificar o momento aí da partilha de bens. Então, o STJ já deliberou que também se trata de hipótese de agravo de instrumento. Nós temos na visão da doutrina, por exemplo, que decisão que versa sobre multa, decisão interlocutória que versa sobre multa, uma multa aplicada na hipótese, por exemplo, do artigo 334 do CPC, aquela multa pelo não comparecimento injustificado à audiência preliminar de mediação ou conciliação, né, prevista lá no 334, parágrafo 8º do CPC, uma possível multa por litigância de má-fé, por exemplo. Essa multa, a fixação dessa multa, segundo, por exemplo, o professor Fred G. Júnior, ela traria uma ampliação no mérito da demanda. E, portanto, essa decisão interlocutória também estaria sujeita, na visão desse doutrinador, à interposição do recurso de agravo de instrumento. Então, essas seriam aí as hipóteses, né, já apreciadas pelo STJ, nos termos do artigo 1015, inciso 2º do CPC. Falando agora do 1015, inciso 3º do CPC, ele fala que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Vejam, só nas hipóteses de rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Por quê? Porque se o réu ele alega, né, em preliminar de mérito, na contestação, como autorizado lá pelo artigo 337 do CPC, a existência de uma convenção de arbitragem, e o juiz acolhe a alegação de convenção de arbitragem, então nós estaríamos diante de uma sentença que vai levar à extinção do processo sem resolução de mérito, para que o autor busque o tribunal arbitral, né, para que o procedimento arbitral siga, e aí, diante de uma sentença, o recurso cabível seria a apelação, artigo 1009 do CPC. Então, para a gente estar diante de uma decisão interlocutória, a gente tem que estar realmente diante de uma hipótese em que haja rejeição da alegação de convenção de arbitragem, tá certo? Mas o interessante aqui, na hipótese do 1015, inciso 3º, na visão do STJ, é a questão sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre competência absoluta ou competência relativa do juízo. Essa é uma hipótese interessante por quê? Primeiro porque essa questão sobre o cabimento do agravo de instrumento com relação a decisões interlocutórias que versem sobre competência absoluta ou relativa do juízo, ela chegou a ser discutida no Congresso Nacional à época em que o projeto de Código de Processo Civil estava tramitando no Congresso. E ela foi rejeitada como não sendo hipótese de agravo de instrumento. Não foi inserida no rol do artigo 1015 do CPC, apesar dessa questão ter sido discutida, né, perante o Congresso Nacional. Mas, apesar disso, o STJ já disse o seguinte, olha, a decisão interlocutória, né, que versa sobre rejeição de alegação de convenção de arbitragem, ela trata de competência, né? Se a competência para o julgamento daquela causa é do juízo arbitral ou não. Então, se ela versa sobre competência, a gente pode fazer uma interpretação aí extensiva e falando sobre competência, qualquer que seja a situação, se houver uma decisão interlocutória que, por exemplo, rejeite a alegação de incompetência absoluta do juízo ou incompetência relativa do juízo, diante dessa decisão interlocutória, segundo o STJ, vai caber agravo de instrumento. Até por conta da urgência da situação, né, gente? Porque se não for hipótese de agravo de instrumento, se você deixar o procedimento seguir em primeira instância, para apreciar essa questão só por ocasião do julgamento da apelação, se o tribunal, por ocasião do julgamento da apelação, por exemplo, concluir
que o juízo de primeira instância era absolutamente incompetente para o julgamento da causa, os autos vão ter que retornar à primeira instância, para as mãos do juízo competente. Todas as decisões proferidas por aquele juízo incompetente, muito possivelmente, serão invalidadas, e olha o prejuízo que isso geraria para o processo. Então, diante da urgência da situação, decorrente da inutilidade de aguardar a apelação, adotando aí a tese da taxatividade mitigada, ali no tema 988, né, do STJ, decidiu-se, o STJ já deliberou, que decisões interlocutórias que versem sobre competência absoluta ou relativa do juízo estarão sujeitas aí ao recurso de agravo de instrumento, tá certo? Então, essa seria a hipótese do inciso 3º do artigo 1015 do CPC. Aí vem o inciso 4º do artigo 1015, falando que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, né, que versarem sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aqui, eu só queria que vocês se lembrassem do seguinte: quando a gente estuda o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é uma das modalidades de intervenção de terceiros previstas lá no artigo 133 a 137 do CPC, a gente percebe que existem 3 formas de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica, né? Seja pela aplicação da teoria maior, da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, ou mesmo da teoria inversa, que é adotada expressamente pelo Código de Processo Civil. Se a desconsideração da personalidade jurídica ela for requerida na própria petição inicial, incluindo já a pessoa jurídica e os sócios no polo passivo da demanda, nesse caso, pessoal, percebam que não há formação de incidente e nem suspensão do processo. E aí, esse pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que foi feito na própria petição inicial, ele vai ser apreciado pelo juiz quando da prolação da sentença. E se a apreciação for feita em sentença, o recurso cabível será a apelação, artigo 1009 do CPC. Agora, se houver a instauração de um incidente para se requerer a desconsideração da personalidade jurídica em primeira instância, seja no curso de um processo de conhecimento, fase de cumprimento de sentença ou mesmo processo de execução, aí sim, nós estaremos diante de uma decisão interlocutória, a decisão que julga, né, esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido ali, ainda em primeira instância, é uma decisão interlocutória e, por ser uma decisão interlocutória, estará sujeita ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, inciso 4º do CPC. Agora, lembrem-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ele pode ser instaurado perante o tribunal, porque, por exemplo, a causa pode estar perante o tribunal em grau de recurso, aguardando o julgamento de um recurso. Nesse caso, se vocês olharem o artigo 932, inciso 6º do CPC, vocês vão ver que quem julga o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando instaurado diretamente no tribunal, é o relator. Então, nesse caso, nós estaríamos diante de uma decisão monocrática, unipessoal ou isolada do relator, sujeita a recurso de agravo interno, nos termos do artigo 1021 do CPC e do próprio artigo 136, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Então, muito cuidado com essa hipótese de cabimento de agravo de instrumento, né? Porque você tem que verificar como foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica, se na petição inicial, se incidente instaurado em primeira instância, se incidente instaurado perante o tribunal, antes de você determinar qual será o recurso cabível contra essa decisão, certo? Bom, seguindo aqui, o artigo 1015, né, no inciso 5º, ele vai dizer que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o indeferimento da gratuidade de justiça ou o acolhimento de sua revogação. Então, vejam, se a parte requereu a gratuidade de justiça, seja o autor, seja o réu, houve requerimento de gratuidade de justiça e o juiz indeferiu a gratuidade de justiça, é caso de interposição de agravo de instrumento. Isso está previsto não só no artigo 1015, inciso 5º do CPC, mas o artigo 101 do CPC ele também vai dizer isso. Decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça, requerido pelo autor ou pelo réu, será hipótese de agravo de instrumento. E por quê? Porque se eu tenho um indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a parte entende que essa decisão foi injusta, ela precisa recorrer imediatamente para o tribunal apreciar essa situação,
já que se ela prossegue em primeira instância sem a gratuidade de justiça, ela vai ter que arcar com despesas que, em tese, ela não tem condição de arcar. Então, indeferiu a gratuidade de justiça, agravo de instrumento. Assim como cabe agravo de instrumento contra a decisão, né, que acolheu o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Então, imaginemos que o autor tenha requerido a gratuidade de justiça, ou o réu, e o juiz tenha deferido a gratuidade de justiça, certo? Mas esse deferimento da gratuidade foi impugnado pela parte contrária, ainda em primeira instância. A gente sabe que se a gratuidade de justiça tiver sido deferida ao autor antes da citação do réu, o réu impugna o deferimento dessa gratuidade em preliminar de mérito na própria contestação. Está lá dentro das hipóteses do artigo 337 do CPC. Se a gratuidade de justiça ela houver sido deferida ao autor ou mesmo ao réu em qualquer outro momento do processo, nos termos do artigo 100 do CPC, a parte contrária impugnará a gratuidade de justiça deferida ao outro por simples petição nos autos do próprio processo no prazo de 15 dias a contar da ciência dessa decisão, da intimação dessa decisão. Está lá no artigo 100 do CPC, como eu disse. Se o juiz, diante da impugnação à gratuidade de justiça feita por uma das partes, né, acolher esta impugnação e revogar a gratuidade de justiça anteriormente deferida, também é caso de agravo de instrumento, nos termos aí do inciso 5º do artigo 1015 do CPC, ok? Agora, se o juiz, diante da impugnação à gratuidade de justiça, né, o juiz defere a gratuidade de justiça ao autor ou ao réu, a parte contrária impugna e o juiz mantém o deferimento da gratuidade de justiça. Nesse caso, se o juiz mantiver o deferimento da gratuidade, vejam, você não tem urgência para justificar o agravo de instrumento. Nesse caso, eu estaria diante de uma decisão interlocutória não agravável, que será revista por ocasião do julgamento da apelação, desde que seja expressamente requerida pela parte a sua apreciação nas razões ou contra-razões de apelação, nos termos aí do artigo 1009 do Código de Processo Civil, certo? 1009, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Seguindo aí nas hipóteses de cabimento agora do agravo de instrumento. O artigo 1015, inciso 6º do CPC, ele fala que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa. Aqui é relevante a gente entender a visão do STJ. O STJ já se manifestou sobre essa hipótese do inciso 6º do artigo 1015, né? Exibição ou posse de documento ou coisa. E qual é a posição do STJ? E ela é importante, vejam. Então, seja a decisão que resolve o incidente instaurado contra a parte adversária, seja a hipótese de ação incidental instaurada em face de um terceiro, ou seja a hipótese de requerimento de exibição ou posse de documento ou coisa feita no bojo dos próprios autos do processo, em qualquer dessas hipóteses, disse o STJ, cabe agravo de instrumento. Então, nós podemos, né, requerer essa exibição ou a posse do documento ou da coisa por meio de um incidente instaurado contra a parte adversária. A decisão que resolve esse incidente é uma decisão interlocutória sujeita a agravo de instrumento. Mas o STJ disse, ainda que seja uma decisão que resolve uma ação incidental proposta contra terceiro, se versar sobre exibição ou posse de documento ou coisa, também cabe agravo de instrumento. E se eu requerer a exibição ou a posse desse documento ou da coisa no bojo dos autos do próprio processo? Também, disse o STJ, cabe agravo de instrumento. Então, vejam que em todas essas hipóteses, nós estaremos aí diante do recurso de agravo de instrumento, segundo posição do STJ, certo? Seguindo aí, né, agora o 1015, inciso 7º, ele vai falar sobre decisões interlocutórias que versem sobre exclusão de litisconsorte. Aqui nós também já temos que o STJ se posicionou dizendo o seguinte, olha, decisões interlocutórias sobre a ilegitimidade de parte estão dentro dessa hipótese de exclusão de litisconsorte e também estarão sujeitas, por isso, a agravo de instrumento. Então, veja, imagina, por exemplo, numa demanda onde você tenha dois réus e um deles, na sua contestação, alegue a sua ilegitimidade passiva. Tanto faz se o juiz de primeira instância acolheu a tese de ilegitimidade passiva para excluir aquele litisconsorte,
ou rejeitou a tese de ilegitimidade passiva e manteve aquele litisconsorte no polo passivo da demanda. De toda maneira, eu vou estar diante de uma decisão interlocutória que versou sobre a exclusão daquele litisconsorte, seja para excluí-lo ou não. Então, o STJ deliberou. Se essa decisão interlocutória, né, trata da ilegitimidade da parte, e eu estou ali diante de uma parte, né, que é litisconsorte dentro de um processo, aquela decisão é interlocutória, porque ela não vai pôr fim ao procedimento em primeira instância. Mesmo que você exclua um dos litisconsortes, o procedimento segue em relação aos demais. Então, é decisão interlocutória e estará sujeita ao recurso de agravo de instrumento, tá certo? Bom, pessoal, vou parando por aqui e eu aguardo vocês na sequência dessa nossa conversa no nosso próximo vídeo, tá certo? Até mais!